Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Vamos iniciar então agora um curso de Candlesticks. Não é um curso que vai falar sobre todos os padrões de Candlesticks, mas o importante, pessoal, é que os principais padrões de Candlesticks vão ser revelados aqui e a melhor maneira de usá-la e como criar estratégias utilizando estes padrões principais de Candlesticks. Então não compensa eu fazer um curso de Candlestick com todos os padrões de Candlesticks, porque vai exigir do iniciante, do leigo, realmente ter um conhecimento muito pleno sobre todos os padrões, além de que para memorizar todos estes padrões é muito mais difícil. Eu sei todos os padrões de cabeça, mas é bom que você, iniciante, memorize estes principais padrões, trabalhe com estes principais padrões, porque estes principais padrões aparecem direto, toda hora, qualquer gráfico que você olha, estes padrões de candlesticks que vão ser tratados aqui no curso, são os que mais aparecem 90% do tempo, pelo menos. Então, você trabalhar no que aparece 90% do tempo, com certeza você vai memorizar estes padrões de candlesticks, mas eu acredito que tem aí cerca de 40 ou 50 padrões de candlesticks no total. Eu sei todos de cabeça, eu olho para o gráfico, eu identifico tudo. Eu sou craque e expert nisso mesmo. Mas para você começar, é bom você se especializar um pouco e depois você se especializa em um curso ou livro que trata de todos os padrões de candlesticks. Então você se torna expert com mais eficácia, porque você se especializa naquilo que realmente mais importa, que é o que aparece mais no mercado, que são estes padrões principais. Então, neste curso de Candlesticks, você vai aprender o que é um candlestick, gráfico de candlesticks e tempo gráfico. Então, para você que é leigo, está começando no mercado financeiro, a parte gráfica aqui, como usar gráfico para operar e determinar a tendência do mercado e calcular a probabilidade 100% pelo gráfico. Esse curso aqui é ideal para você que é leigo e principiante. E os principais padrões de candlesticks e como interpretá-los e aonde identificá-los, porque não se identifica eles em qualquer lugar. E os candlesticks e sua psicologia de rompimentos, fortalecendo suportes ou resistências. Então isso aqui é muito importante, assista o curso até o final, porque em quase nenhum livro de análise técnica se fala sobre isso. Eu descobri, sendo diferente de toda análise técnica convencional, que certos tipos de rompimentos, na realidade, são fortalecimentos ou de suportes ou resistências. E muita gente considera esses rompimentos como rompimentos, mas são rompimentos falsos que geralmente falha e volta tudo contra o trader. Então, muito importante isso aqui, é inédito, quase ninguém fala sobre essa psicologia de rompimentos. Eu estudei e realmente calculei a probabilidade disso e tem uma estatística tremenda, então é muito válido essa psicologia de rompimentos. Nenhum livro da análise técnica se fala sobre essa psicologia de rompimentos envolvendo candlesticks, então assista o curso até o final porque é imperdível este segredo aqui. E setups usando candlesticks, usando suporte, resistência e outros indicadores e como montar setups novos utilizando candlesticks. Bom, pessoal, para você conhecer meus produtos e serviços, meus cursos oficiais ao vivo e cursos online gravados e serviços de consultoria para comprar e vender investimentos e ações e contratos futuros e paridades cambiais, acesse www.traderprofissional.com.br. Aqui tem outros dados de contato para caso você realmente queira me contactar para conhecer meus produtos e serviços. Então, pessoal, o que é um candlestick? Gráficos de candlestick são tipos de gráfico que nos permite visualizar por períodos o preço máximo, o mínimo, a abertura e o fechamento do preço nesse período. E com base nesta configuração, que formará um específico desenho no gráfico, que serão como velas, parecido como velas, por isso que se chama candlesticks, que vem de vela, de candelabro, vai formar um certo padrão, e esses padrões, este desenho, de acordo com este formato de desenho, existe uma psicologia por trás, existe uma força, uma direção que é apontada por este desenho. Tá? Basicamente, os candlesticks são isso, por isso que eles são tão importantes. E nós temos os gráficos de candlesticks, mas nós temos o gráfico de linha, que simplesmente vai aparecer uma linha no gráfico, então você não consegue enxergar nada, você não consegue ter nenhum padrão ali.
nenhum desenho que padronizado que identifica a força, a fraqueza, como os candlesticks representam. Por isso que o gráfico de linhas é um gráfico horrível, desprezível na minha opinião. Para o trader tem que utilizar gráficos de candlesticks. E o gráfico de barras, ele não forma os padrões que os candlesticks formam. Então, o gráfico de barras é ruim também. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é o gráfico de barras. E o gráfico de candlesticks, que são fenomenais, são fundamentais, essenciais para interpretar a psicologia do mercado, força e direção, em conjunto com outras ferramentas. E os candlesticks formam padrões que denotam diferentes psicologias, força e direção do mercado, permitindo ao trader calcular probabilidades do mercado e fazer um certo movimento. Então, o mercado pode fazer um certo movimento, os candlesticks auxiliam na identificação desta probabilidade com base em estatísticas que estão por trás dos padrões de candlesticks. Então, primeira coisa, como que se forma um candlestick? Aqui nós temos vários formatos de candlesticks. Então, aqui eu tenho um candle de baixa, ou seja, quando o candlestick ele é escuro, claro que você pode colocar a cor que você quiser, você pode configurar a cor que você quiser, mas por padrão, os candles negativos ou são vermelhos, ou eles são vermelhos, ou eles são escuros, e os candles de alta, que indica a valorização, são candles verdes ou amarelos, ou com cores laranjas, cores fortes, cores brancas ou amarela, cores vivas, vamos dizer assim. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Eu tenho as sombras, a estrutura do candlestick, ela é composta pelo seguinte: sombras, nós temos as sombras, a sombra da máxima e a sombra mínima do candlestick. Eu tenho a abertura e o fechamento. Então, o que acontece? Neste padrão de candlestick, ele abriu aqui neste ponto, e ele chegou até esse ponto e fechou aqui. Só que quando ele fechou aqui, ele fez um valor máximo e ele fez um valor mínimo. Mas ele abriu aqui e fechou aqui, mas nós tivemos a mínima e a máxima. E como ele abriu aqui e fechou caindo, ou seja, ele caiu e fechou com uma queda. Então, isso é um candlestick de baixa, é um candlestick que representa uma desvalorização do preço. Simples assim. Porque ele abriu num ponto e ele caiu, o preço caiu em relação ao ponto de abertura e fechou abaixo do ponto de abertura. Isso é um candlestick negativo, de baixa. E aqui nós temos o candlestick de alta. Temos a estrutura do candlestick, temos as sombras e o corpo do candlestick. Nesse caso, fechou aqui, ou seja, abriu nesse ponto, subiu acima da abertura e fechou acima da abertura, ou seja, houve uma valorização e fechou neste ponto. Só que quando fechou nesse ponto, durante a movimentação do preço, durante a periodicidade do candlestick, houve uma máxima e houve uma mínima. Agora, olha que interessante. Esses padrões de candlesticks, eles trabalham dentro de períodos. Então, eu posso escolher o período que eu quero que o gráfico de candlestick seja formado. Então, periodicidade de 1 minuto. Gráfico de 1 minuto. Tá? Então, começou o primeiro minuto, abriu aqui. Dentro de 1 minuto, ele fechou aqui. Quando constituiu 1 minuto de tempo, ele fechou. Então, formou o candlestick de 1 minuto. Mas, ao longo desse 1 minuto, houve a variação do preço nessa máxima, que é formada por esta sombra, e nesta mínima, que é formada por esta sombra. Como abriu aqui e fechou abaixo, nós temos um candle negativo para o gráfico de 1 minuto. Agora, a mesma coisa para o gráfico de... Eu poderia ter um candlestick... Isso aqui é um candlestick para gráfico de 1 minuto, mas eu poderia ter um candlestick para gráfico... Eu posso ter um candlestick para gráfico de 60 minutos, que vai ter este mesmo comportamento e vai representar um certo padrão de candlestick, nesta mesma estrutura que eu acabei de explicar, onde esse candlestick vai ser fechado dentro de 60 minutos, ou pode ser fechado dentro de um dia, ou pode ser fechado dentro de uma semana. Então, por exemplo, aqui o candlestick de alta, vamos supor, né, que eu tenho aqui a periodicidade do gráfico de 4 horas, ou seja, de 4 em 4 horas vai fechar um candlestick, vai fechar um padrão de candlestick. Vai fechar um candlestick. Padrão de candlestick é um conjunto ou um certo formato de candlestick. Isso vai ser explicado daqui a pouco.
Então, esse aqui é um candle de alta, gráfico de 4 horas, então começou a periodicidade de 4 horas. Então, abriu aqui, ao longo de 4 horas, fechou aqui nesse ponto. Só que ao longo dessas 4 horas, o preço ele variou nessa máxima até essa mínima antes de fechar nesse ponto. E o fechamento fechou acima do ponto de abertura que foi aqui. Ou seja, houve uma valorização dentro de 4 horas, formou este padrão de candlestick. Então, os candlesticks eles trabalham dentro de uma periodicidade. E tem 1 minuto, 5 minutos e por aí vai. E aqui a gente tem outros padrões, outros candlesticks, exemplos de candlesticks. Aqui a gente tem... Aqui abriu nesse ponto, fechou aqui dentro de uma periodicidade. E dentro do decorrer desta periodicidade, houve esse ponto máximo desta sombra e houve esse ponto mínimo. Aqui a mesma coisa, ao longo de uma periodicidade, abriu aqui nesse ponto, fechou aqui dentro desta periodicidade. E ao longo do decorrer desta periodicidade, houve esta máxima e esta mínima antes de fechar aqui neste ponto. Como fechou acima da abertura, é um candle positivo, com um corpo pequeno. Então, pessoal, aqui eu tenho o gráfico do mini índice, tá? Só como exemplo. Aqui eu tenho os indicadores, eu vou tirar aqui os indicadores. Não, posso deixar os indicadores, tá? Não tem problema aqui, a gente não vai falar sobre indicadores, mas aqui tem as médias móveis e a Profit Line, que não vamos tratar de falar neste curso aqui. Então aqui eu tenho os padrões de candlesticks. Agora vamos à periodicidade dos candlesticks. Eu tenho aqui gráfico de 1 minuto, gráfico de 5 minutos, gráfico de 15 minutos, 30... Daqui eu tenho mais variações aqui, tá? 2 minutos e tal, 1 hora, 4 horas, aqui eu tenho outras variações de horas aqui, diário, semanal e mensal. O que acontece, pessoal? Para cada minuto, se eu vou escolher o gráfico de 1 minuto, para cada minuto vai formar um padrão de candlestick de acordo com aquela estrutura que eu acabei de explicar para você. Para o gráfico de 5 minutos, então a cada 5 minutos vai formar um padrão de candlestick. Então vamos dar umas voltinhas aqui nestes gráficos aqui. Então eu tenho aqui o gráfico de 1 minuto. Certo? Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Deixa eu ver se está aqui tá a autorrolagem aqui. Então, ó, por exemplo, agora, no momento, está formando este candlestick aqui de 1 minuto. Só que este candle aqui, deixa eu ver se dá para dar mais um, não, né? Mas vamos pegar este candle aqui, tá? Vamos pegar um candle que teve nova máxima e nova mínima. Veja que tem candles que não faz máximas, a máxima é no mesmo ponto que o fechamento. Por exemplo, esse candle aqui, ele teve uma mínima, dentro de 1 minuto, ele abriu aqui, fechou aqui no ponto, e ele teve um ponto, e ao longo de 1 minuto, ele não teve ponto máximo, porque o ponto máximo foi igual ao fechamento, e ele teve uma variação mínima, certo? Agora, este candlestick aqui, ele abriu aqui, ele caiu abaixo da abertura e fechou aqui. Só que ao longo de 1 minuto, ele fez uma nova máxima e uma nova mínima. E aqui tem os valores, né? Você pode colocar aqui os valores da máxima, da mínima. A gente tem aqui os valores. Por exemplo, em 67.580 foi o fechamento. Em 67.590 foi a abertura. A máxima ao longo de 1 minuto foi 67.607. A mínima ao longo de 1 minuto da formação de candlestick foi 67.507. E a mesma coisa se aplica para os outros gráficos. Então, por exemplo, vamos para o gráfico de 4 horas aqui. Então, de 4 em 4 horas, a gente vai ter essas estruturas de candlesticks. Então, é a periodicidade que vai formar os padrões de candlesticks. Que vai formar cada candlestick. E cada candlestick tem uma representação psicológica que indica uma certa força, tem um certo significado. Cabe a você interpretar e entender como funciona a estrutura do preço e a psicologia por trás dessa estrutura que vai indicar uma direção e força. Por isso que os candlesticks, eles denotam realmente eles vão demonstrar claramente uma força e direção no mercado. Agora, nós temos o gráfico de candlesticks, certo? Que você já aprendeu. Eu tenho um gráfico de barras, que eu não vou falar aqui, mas ele é desta forma. Então, veja que ele não tem padrões iguais aos dos candlesticks que a gente vê aqui, que os padrões de candles eles têm um formato, um desenho diferente.
E então dá para cada desenho existe um padrão específico e esse padrão representa algo no gráfico de barras. A gente tem padrões com variações muito... A gente não tem tantas variações como tem no gráfico de candlesticks. No gráfico de barras tem poucas variações. Então restam poucos padrões para a gente analisar aqui. E é ruim. Realmente trabalhar com gráfico de barras é horrível. Eu não gosto de trabalhar com gráfico de barras e mal sei interpretar ele também. Porque são poucos padrões que eu considero úteis para utilizar com o gráfico de barras. Já o dos candlesticks tem 60 padrões e muitas variáveis desses padrões, e em conjunto com padrões de análise técnica. Então são muitos padrões que podem te guiar melhor. E o gráfico de linhas é isso aqui, ó. É uma linha no gráfico. A única coisa que você pode analisar pelo gráfico de linhas é a teoria de Down, ou seja, topos e fundos ascendentes, tendência de alta e tende a continuar fazendo novos topos. Topos e fundos descendentes, tendência de baixa e a probabilidade de continuar fazendo novos fundos. Então o gráfico de linha ele tem essa característica para você identificar somente tendência mesmo. Tá? O gráfico de linhas ele tem uma característica que permite você identificar somente e absolutamente tendência. Então ele não tem uma utilidade muito boa. Por exemplo, aonde que foi a mínima, onde que foi a máxima aqui no gráfico de linhas. Então, quando você tem os padrões de candlesticks, você tem a máxima, você tem a mínima. Por exemplo, para eu entrar numa operação pela minha metodologia, por exemplo, vamos ver aqui. Aqui houve um sinal, deixa eu ver se houve. Não houve um sinal aqui não, mas... vamos ver aqui um sinal. Aqui houve um sinal da nossa metodologia. Então, o que acontece? Aqui foi um ponto de entrada operacional pela minha metodologia. Eu tenho aqui este candle, tá? Este candlestick aqui. Ele fez esse é um spinning top, é um padrão de indefinição, e ele teve a sua máxima aqui nesse ponto, em 65.630 e a mínima em 64.690. E aqui tem o corpo, ou seja, abriu aqui. A gente teve a abertura. Isso aqui é um candle de queda. Vou colocar aqui de verde para a gente determinar o corpo do candle, o azul. Tá? E aqui nós temos o fechamento. Então, abriu em 65.239, fechou em 65.058. O fechamento foi abaixo da abertura, logo é um candlestick de queda. Então, a cor do candlestick de queda cabe ao meu perfil. Por exemplo, aqui tem o candle de alta, amarelo. Então, eu coloquei amarelo, posso colocar de verde, posso colocar de azul, posso colocar a cor que eu quiser. E o candle de baixo eu coloquei de preto. Se eu quiser colocar de vermelho, eu coloco. Agora, se eu coloco uma cor no candle de baixa de verde, por exemplo, o verde está associado à lucratividade. Então, por exemplo, candle de baixa, né? Coloca de verde aqui, ó, fica esquisito o gráfico, né? Parece que esse candle aqui ele é de alta, então confunde. Então você tem que colocar uma cor que tenha relacionamento de significado em relação à cor que denota o que o candle representa. Então, o candle é de baixa, então o candle preto significa queda, né? A cor preta significa queda, que significa algo negativo, um valor negativo. E amarelo é uma cor de alta, ouro, né? Que valoriza, que tem valor. Então eu gosto de usar preto e amarelo, preto e ouro aqui. Então você usa a cor que você quiser. O importante é você entender o significado dos candlesticks, se ele é negativo ou positivo, que você já está entendendo agora. Então, pela minha metodologia, eu tenho a mínima aqui. Pela minha metodologia, no rompimento da mínima eu entraria e colocaria a minha limitação de prejuízo da operação vendida. Para você que é iniciante no mercado financeiro, você pode operar vendido, ou seja, você opera com a queda do mercado. Quando o mercado vai cair, você tem como vender primeiro sem ter e depois recomprar. No Forex é assim, no mercado futuro é assim. E na Bolsa de Valores, com venda descoberta no Day Trade, isso é possível, e com aluguel de ações. Então tem outros cursos aqui no YouTube que eu falo mais sobre isso.
Então, nesta operação de venda, para ganhar com a queda do mercado, foi detectado que aqui seria um ponto onde o preço cairia e desenvolveria uma grande tendência de baixa. Para eu ganhar com esta queda, eu vendo aqui neste ponto. E eu tenho a mínima como referência e a máxima. Agora, se eu venho aqui no gráfico de barras, no gráfico de linhas, ó, eu não tenho mínima e máxima aqui. Então, como que eu vou estabelecer ponto de entrada e ponto de saída pelo gráfico de linhas, né? E as máximas e as mínimas aqui, por exemplo, aqui eu tenho a máxima e a mínima no gráfico de linhas, ó, aqui tem a máxima e a mínima. No gráfico de linhas não aparece. E a máxima, tanto a máxima quanto a mínima dos candlesticks, em certos casos, vão representar pontos que indicam um topo ou fundo. Neste caso, a máxima desse candlestick representou o topo do candlestick. Representou o topo, um dos topos do mercado, né? O mercado ele faz topos e fundos descendentes ou ascendentes, ou topos duplos ou fundos duplos. E aqui fez um topo duplo, um quase topo duplo, é chamado de pivô falhado isso aqui. Isso aqui é um topo. Então, pelos candlesticks, pela máxima, pela mínima, eu consegui determinar um ponto que é um topo, que é um ponto importante. É onde o preço vai ter dificuldade para passar, e se ele passar, é provável que reverta a tendência. Então, não compensa eu continuar na operação se romper esse topo, porque eu posso perder muito dinheiro, porque pode reverter a tendência. E isso eu consegui determinar pela máxima do candlestick e pela mínima. Então, os padrões de candlesticks têm máxima e mínima. O gráfico de barras também tem máxima e mínima, certo? O gráfico de candlesticks também tem máxima e mínima. Então, por conta disso, o gráfico de barras também você pode utilizar para operar se você quiser. Mas o gráfico de candlesticks ele tem um formato mais bonito e padrões mais claros. Agora, o gráfico de linhas você pode usar para determinar topos e fundos descendentes apenas e teoria de Down. Mas ele serve para auxiliar muito pouco no que diz respeito à identificação de topos e fundos, que são muito importantes, formados pela sombra dos candlesticks. Então, por isso que os padrões de candlesticks são essenciais para você trabalhar. Então, pessoal, agora que você já sabe como que forma a estrutura dos candlesticks, sabe a importância do gráfico de candlesticks, vamos aos padrões de candlesticks. Então, os padrões de candlesticks vão poder indicar para você apontar uma direção e força, e com base nisso você vai poder tomar decisão para entrar em uma operação e para sair de uma operação. Então, o primeiro ponto para a gente começar aqui a falar do engolfo de alta e o engolfo de baixa. O primeiro ponto é que os padrões de candlesticks de alta, eu não posso trabalhar em qualquer lugar. Eu preciso trabalhar em uma zona que também indique que o mercado ele tende a subir. Então, a grande denúncia que eu vou fazer aqui, pessoal, é que nos livros de candlesticks se fala muito pouco sobre esse detalhe, que você tem que utilizar outros parâmetros, além dos padrões de candlesticks, que vão denotar uma força igual ao que os candlesticks denotam. Então, o padrão de alta, engolfo de alta como este aqui, ele indica alta, que o mercado tende a subir, tende a iniciar uma tendência de alta, ou pelo menos uma correção de alta, tá? E os livros de análise técnica, eles não dizem que você tem que ter outra coisa que também indique, que confirme que também vai subir, como o candlestick representa que vai subir o mercado. Então, nós temos que entender o que é suporte e resistência. Eu vou dar uma explicada básica aqui. E nos suportes, que são pontos onde o preço tende a subir, eu vou identificar e considerar como ponto de formação de um padrão de candlestick. E as resistências também são pontos que indicam venda, queda. Então, os padrões de candlestick de baixa, que indicam que o mercado vai cair, eu devo analisá-los, identificá-los nestes pontos. E além de resistências e suportes, é importante que eu tenha outros padrões, ou de análise técnica, figuras técnicas, ou de indicadores, padrões que os indicadores indicam, que é também a favor dos candlesticks. Então, usar os candlesticks sozinhos não dá, ok? Então, é muito importante isso ficar bem claro, e nós vamos aprender isso aqui agora. Então, o engolfo de alta, o que acontece? O mercado ele faz uma queda, faz um candle de baixa. Esse candle de baixa geralmente tem um corpo pequeno, às vezes menor do que este aqui. Existem várias variações do engolfo de alta e com sombras pequenas. E logo após eu tenho um candle que engloba totalmente o corpo e totalmente as sombras do candle anterior negativo, ou seja, o corpo do candlestick posterior, que é um corpo positivo,
é um candle positivo, um candle de alta, tanto a abertura como o fechamento vai estar englobando todo o corpo do candlestick anterior negativo e as sombras também. Ok? Então é importante que o corpo inteiro engolfe, né? Ou seja, englobe totalmente o corpo do candle anterior. E a probabilidade é que o preço faça uma alta. Agora muita gente vai dizer, apareceu um engolfo de alta, então vai acontecer uma tendência de alta. Totalmente errado. Apareceu um engolfo de alta, tende a fazer um movimento de alta. Se vai acontecer uma tendência de alta, é necessário analisar outros padrões. Por isso que eu falo, pessoal, nos livros o pessoal fala que engolfo de alta vai gerar uma reversão de tendência, vai começar uma tendência de alta, e eles mostram o gráfico lá, aparecendo um engolfo de alta e fazendo uma tendência de alta gigantesca. Muitas vezes o engolfo de alta aparece, a tendência é de baixa, a probabilidade é para a tendência de baixa continuar, e esse engolfo de alta somente denota uma pequena correção para cima antes de continuar a cair. Ok? Então isso que é importante analisar nos padrões de candlesticks. E o engolfo de baixa também se aplica da mesma maneira inversa. Então, temos aqui um movimento de alta, certo? Uma onda de alta, e temos um candle positivo pequeno, às vezes o corpo menor do que este aqui, com sombras pequenas também. E o candle posterior é negativo, onde tanto a abertura como o fechamento engloba o corpo do candle positivo anterior na sua totalidade, inclusive das suas sombras também. O corpo do candle negativo engloba até as sombras do candle anterior. E a probabilidade é o quê? De fazer uma correção de baixa ou de iniciar uma tendência de baixa. Então vai depender para você detectar que vai realmente iniciar uma tendência de baixa, reverter uma tendência para baixa, ou simplesmente vai fazer um pullback de baixa e depois vai voltar a subir. Depende de outras análises dentro do mercado, de padrões e estatísticas que você tem que calcular. Ou seja, é burrice usar os candlesticks sozinhos. Não tem como usar os candlesticks sozinhos. E a maioria dos livros de candlesticks burramente ensinam para as pessoas a usar os candlesticks assim. Infelizmente. Então vamos para o gráfico aqui analisar o engolfo de alta e o engolfo de baixa. Aqui, pessoal, eu encontrei o engolfo de alta, tá? Só que o que acontece? Pelo padrão clássico, o engolfo de alta ele tem que englobar tanto o corpo do candle anterior, como também as sombras. Nesse caso, o corpo ele não engloba a sombra máxima do candle anterior. Mas, mesmo assim, é um engolfo de alta. Ou seja, ele só não completou o ciclo completo do padrão clássico, para vocês verem que o mercado não é perfeito. Mas isso é um engolfo de alta, porque o mais importante do engolfo de alta é o quê? É o corpo do engolfo de alta englobar o corpo do candle anterior, negativo. E por que aqui é o engolfo de alta? Porque está numa zona de suporte. Então, zonas de suporte e zonas de resistência são feitas pelo quê? Por topos ou fundos. Então, o que é um topo? Quando faz, a gente pega aqui o gráfico de linhas, ó. Aqui, topo, simplesmente quando faz o formato de topos, né? Quando a gente analisa o gráfico de linhas, a gente vê o formato de topos. E isso aqui são fundos, isso aqui são fundos. Então, suporte é aonde? É aonde é fundo. Aqui é fundo, aqui é suporte, aqui é fundo, aqui é suporte, aqui é fundo, aqui é suporte. E aqui é topo, é resistência, topo é resistência, aqui é topo, aqui é resistência. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho um suporte, certo? Aqui. E o preço ele tende a encontrar dificuldade para romper o suporte. E a probabilidade é que o preço no suporte ele tende a explodir para cima, porque é uma pressão compradora significativa que tem no suporte. Na resistência, que é feita nos topos, aqui por exemplo a gente tem um exemplo de topo, o preço ele tem dificuldade para romper os topos. Tá? Então, por exemplo, aqui fez um primeiro topo, veja que chegou a romper, mas teve dificuldade, ele voltou. Chegou a romper, teve dificuldade, ele voltou, porque os topos formam resistências, que são pressões de venda. A pressão vendedora é maior nas resistências, então a probabilidade do mercado cair. Então, os padrões de candlesticks de baixa, eu tenho que trabalhar dentro das resistências, ou em outras condições do mercado que indicam queda, mas eu não posso analisar os candlesticks sozinho. E nos pontos de suporte, por exemplo, aqui foi um suporte. Foi um fundo aqui, certo? Então, se foi um fundo, o preço tem dificuldade de passar
neste fundo, porque é um suporte, uma pressão de compra significativa que existe aqui. Então veja que o preço ele tocou, rompeu um pouquinho, mas não rompeu completamente, depois explodiu para cima. Por quê? É um ponto de compra, é um ponto que a pressão compradora é maior. Então são nestas zonas que a gente tem que analisar os padrões de candlesticks. Aqui, por exemplo, aconteceu um padrão de candlestick que foi um martelo negativo e também uma estrela da manhã também, um pouco desconfigurada, mas foi. Não vou falar sobre esse padrão estrela da manhã no curso, mas para vocês verem que, de fato, os padrões de candlesticks eles têm uma força significativa quando eles estão em uma zona que favorece a força que eles representam. Este padrão martelo aqui, isso aqui também é um padrão estrela da manhã, ele é um padrão que indica alta significativa. E ele está na zona de suporte que indica também alta também significativa. E essa zona de suporte ela foi feita por um engolfo de alta. Aqui nós temos um engolfo de alta. Lembra do engolfo de alta? Isso aqui é um engolfo de alta. Eu tenho o corpo grandão desse candle aqui positivo que engloba o corpo anterior de um candle negativo que é pequeno e engloba totalmente o corpo e as sombras. Isso daqui está um engolfo de alta perfeito, certo? Então você não precisa que o engolfo de alta ele seja naquele padrão clássico que eu mostrei ali. O importante é a interpretação que esteja dentro do padrão que o engolfo de alta exige, conforme eu acabei de explicar algumas variações do engolfo de alta. Então nunca vai aparecer igualzinho o que é mostrado no livro. O importante é você entender o padrão e identificar esses padrões no gráfico. Agora, outro conceito importante sobre resistências e suportes é que é o seguinte: aqui eu tenho uma resistência formada por este topo. Quando esta resistência é rompida, ela vira suporte. Então, a partir do momento que rompeu aqui, virou suporte. Então, isso aqui é um suporte, tá? Isso aqui é uma zona de suporte, porque rompeu, tá? E quando eu tenho, por exemplo, um suporte, quando eu tenho um suporte aqui, por exemplo, vamos ver aqui um outro exemplo do suporte que foi rompido e virou resistência, para a gente fazer o exemplo contrário. Por exemplo, aqui era um suporte, ó, porque era um fundo, tá? E daí foi rompido. Então aqui ele virou resistência. Quando o preço ficou abaixo deste suporte que foi rompido, ele virou resistência. Veja que o preço ele tende a romper este antigo suporte, mas ele está abaixo deste antigo suporte, que agora é resistência. Então nós temos uma resistência. O preço tem dificuldade para passar. Então ele tem dificuldade para passar. Antes de romper de novo para cima, ele teve essa dificuldade representada aqui pelo preço tentando fazer novo fundo, como nós vemos aqui. Então, pessoal, eu tenho aqui um engolfo de baixa, tá? Que aconteceu neste ponto, que era um ponto de resistência, porque tinha feito um topo aqui, certo? Fez um novo topo aqui, houve o rompimento apenas da sombra. Eu vou explicar mais tarde a questão de psicologia de rompimento no final do curso, muito importante. E o que aconteceu? Nós temos aqui, então, esse topo fortalecido, porque rompeu só a sombra, eu vou explicar isso mais tarde. E aqui aconteceu o engolfo de baixa. Por quê? Tenho este candlestick, pequeno e positivo, com sombras pequenas, e tenho este candle aqui, grande, e corpo grande, negativo, e ele engolfa tanto a máxima quanto a mínima do corpo do candle anterior. Isto forma o engolfo de baixa. E isso aconteceu exatamente onde? Aconteceu exatamente em uma zona de resistência. Então, nesta zona de resistência, o que denota que vai acontecer? Que vai fazer um pullback, que vai acontecer uma queda pequena, ou que vai fazer uma tendência de baixa significativa? Então, para vocês verem que é necessário nós termos uma análise ampla do mercado para determinar se o candlestick que indica baixa tem probabilidade de reverter a tendência, de iniciar uma tendência de baixa ou apenas fazer um pullback e depois voltar. Então, o que o mercado denota para a gente aqui, utilizando a minha metodologia, tá? Primeiro que fez um topo triplo, que é um padrão de análise técnica que denota
queda significativa. Só que o que acontece? Por que não vai iniciar uma tendência de baixa? Porque o preço se encontra acima da média 8,9, que pela minha metodologia indica alta. Então, sempre quando o preço está acima da 8,9, veja que faz movimentos de alta significativo. Então, mesmo sendo um padrão de candlestick de baixa, eu tenho a força da média 8,9 empurrando o preço para cima, porque quando o preço fica acima da média 8,9, o preço tende a ir para cima, é uma estatística e probabilidade. Então, eu não posso dizer, olha, apareceu um engolfo de baixa aqui, então vai iniciar uma tendência de baixa, igual naquele livro de candlestick mostra. Eles falam que o engolfo de baixa é um padrão de reversão de tendência e mostra lá aparecendo um engolfo de baixa e revertendo a tendência. Mas depende do contexto do mercado. Às vezes o engolfo de baixa vai ser um padrão que dentro de um contexto vai representar uma reversão de tendência, um início de tendência de baixa ou apenas uma correção. Então, como está em tendência de alta, o preço ele fez uma provável correção denotada por esse engolfo de baixa que aconteceu dentro de um topo triplo que também é um padrão de baixa, mas fez uma tendência pequena. Então, eu vou entrar vendido no engolfo de baixa buscando operar uma grande tendência de baixa de maneira nenhuma. Agora, eu posso usar o engolfo de baixa para sair da operação se eu estou comprado. Se eu comprei aqui, como apareceu um engolfo de baixa dentro desse topo triplo, então uma forte correção pode acontecer até a média 8,9, porque as estatísticas dizem que o preço acima da média 8,9, que é um ponto de suporte muito importante, tende a explodir para cima, e foi o que aconteceu. Então é importante você usar os candlesticks dentro de um contexto, interpretá-los o seu provável movimento que o candlestick vai indicar dentro de um contexto. Nunca se pode analisar os candlesticks sozinhos. Então, isso aqui é um alerta que eu estou fazendo para vocês. E os cursos de análise técnica, cursos de candlesticks, eles não falam sobre isso. Eles só dizem que é um padrão de reversão, que é um padrão de queda e que vai cair, e é isso. Não pode analisar o candlestick sozinho e eles têm que ser analisados dentro de um certo contexto. Então, pessoal, agora os aramis, tá? Esses padrões são um dos que mais acontecem no mercado. É um padrão assim que acontece todo tempo. O engolfo de alta e engolfo de baixa também acontece bastante, mas eles têm uma frequência menor de acontecer do que o arame de alta e o arame de baixa, tá? Então, o que é o arame de baixa? O arame de baixa, nós temos aqui o preço em um movimento de queda, o arame de alta, aliás, bullish arame, nós temos um movimento de queda e em uma região de suporte, ou em uma região que denota que o mercado tende a subir, por outros padrões que você vai analisar também, lembrando que você deve analisar sempre em conjunto com outros padrões que vão indicar alta ou baixa para associar a eficácia do padrão de candlestick para tomar decisão. Então acontece um candle de baixa com corpo grande e sombras pequenas, e dentro do corpo desse candle grande negativo, aparece um candle positivo com corpo pequeno e com sombras pequenas dentro do corpo negativo anterior. E o arame de baixa é o inverso. Em movimento altista numa zona de resistência ou em uma zona que indica fraqueza do mercado e pressão de venda, que você pode analisar por outros padrões. Um candle de alta com corpo grande e sombras pequenas sucede, e posterior a ele acontece um candle negativo com sombras pequenas que está dentro do corpo do candle positivo. Então o arame é isso. O arame de baixa ele indica queda, correção ou reversão de tendência ou início de tendência de baixa. Vai depender do contexto que o candlestick estiver associado a outras probabilidades indicadas por outros padrões, certo? E aqui, o engolfo de alta indica movimento para cima. Ou vai fazer uma correção para cima, um pullback apenas e depois voltar. Ou vai reverter a tendência para cima, ou vai iniciar uma tendência de baixa, depende do contexto. Aqui, pessoal, aconteceu aqui um arame de baixa aqui. Tem um corpo grande de alta e dentro do corpo tem um candle pequenininho, um corpo pequenininho dentro do corpo. O ideal é que as sombras também estejam dentro do corpo positivo, mas essa sombra está acima, não tem problema. Lembrando que o mercado não é perfeito e ele não faz os padrões de candlesticks iguais aos padrões clássicos, mas se fizer igual ao padrão clássico é mais forte. Mas se o corpo do candlestick está dentro do corpo do candle anterior e esse candle anterior é grande e o candle negativo é pequenininho assim, isso já é um arame de topo. Certo? E o arame de topo ele denota a queda.
Então, quando aconteceu esse arame de topo aqui, ele já denotou claramente uma fraqueza para o mercado. Então, fez esse movimento de alta. E por que ele denotou uma fraqueza para o mercado aqui? Porque o preço ele vinha fazendo topos e fundos ascendentes, mas ele fazia um topo, ele fez um topo aqui e caiu quase tudo. Depois ele fez um topinho aqui, fez o arame de topo e caiu quase tudo aqui de novo. Por quê? Já estava demonstrando enfraquecimento pelo movimento de ascendência e depois descendência, que completava praticamente todo o movimento de alta do mercado e voltava quase tudo. Isso denota fraqueza. Então, é um contexto que já denotava fraqueza. E posterior a este contexto, ou dentro deste contexto que denotava fraqueza, aconteceu o arame de topo, certo? Aconteceu o arame de topo. Então, você tem que analisar os padrões de candlesticks dentro de um certo contexto. Dentro de um certo contexto, você tem que analisar os padrões de candlesticks. E houve, então, o mercado não caiu quando fez esse arame de topo, mas ele enfraqueceu, ele consolidou, ou seja, quase caiu. Nem sempre vai cair, nem sempre vai reverter a tendência. Bom, aqui, pessoal, a gente tem esse corpo negativo positivo, isso aqui é um arame de fundo, ou um arame de alta, um bullish arame. Então, fez esse candle negativo grande. Dentro desse corpo do candle negativo grande, o candle posterior fez um candle pequeno e o corpo está dentro deste corpo negativo. Então, isso aqui é um arame de fundo. E logo depois do arame de fundo, subiu, explodiu para cima o mercado. Agora, foi só aparecer o arame de fundo que simplesmente explodiu? Não, eu tenho aqui um ponto de suporte que é feito por este fundo. E os fundos são pontos que denotam pressão de compra significativa. O arame de fundo aconteceu exatamente aqui, que é uma zona para o mercado explodir para cima. E além disso, o preço está em tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, está acima da média exponencial 8,9, então a probabilidade é de subir. Então, olha o contexto está indicando que é para ir para cima, está indicando força para cima. E o candlestick indica força para cima. Então, o arame de fundo, nesse caso, era válido por causa do contexto. Então, novamente, o contexto ele tem que ser trabalhado junto com o candlestick. Nunca se pode usar os candlesticks isoladamente. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar aqui o conhecimento dos candles de indefinição. O que indica indefinição? É quando o candlestick ele denota que o mercado nem vai para ele denota, ele vai denotar que o mercado está cansado. Os candles de definição eles denotam que o mercado está cansado. Então, o que acontece? Nós temos aqui o doji ele tem esta estrutura, nós temos um corpo que tanto a abertura e o fechamento é no mesmo ponto, a abertura e o fechamento é no mesmo lugar, no mesmo preço. E nós temos as sombras acima e abaixo. Então, nós temos vários tipos aqui de doji, certo? Todos eles têm praticamente o mesmo valor, eles têm o mesmo significado. Então, quando candles de definição acontecem, eles indicam que eles vão para um movimento contrário, porque o nome indefinição indica que não está definido para onde vai. E se não está definido para onde vai, o movimento que está de alta tende a cair e o movimento que está de baixa tende a subir, porque não apareceu nenhum candle que indica a continuação do movimento de alta ou de baixa. Então, esse candle de indefinição ele denota incerteza. Indefinição, incerteza é o significado por trás da psicologia deste padrão de indefinição. Então, nós temos o doji. Isso aqui é chamado de doji pernalta. E esses outros, um chama lápide, doji lápide. E tem outros nomes, eu não estou lembrado agora de cabeça. Agora, o spinning top. O spinning top tem essa formação. Também é um candle de indefinição. O spinning top pode ser positivo ou negativo, mas ambos denotam a mesma incerteza do mercado. Também tem a mesma força que o doji, só que o doji ele é mais forte. O doji ele tem um poder de incerteza muito mais forte. Então, quando acontece um spinning top em uma zona de resistência, ou um spinning top em uma zona de suporte, o preço tende a favorecer o suporte, ou seja, os candles de incerteza, eles fortalecem o suporte ou a resistência se eles acontecem nestes pontos. E o movimento tende a ser contrário ao movimento que estava sucedendo antes de acontecer dos candles de incertezas.
Agora nós temos aqui o martelo e o enforcado. Então o martelo vai sempre acontecer em uma zona de suporte, ou em uma zona que indica pressão compradora significativa, e o corpo dele é pequeno, positivo, e tem uma sombra grande, uma mínima grande, né? Uma sombra grande que forma a mínima dele. Parece com o martelo, então ele tende a explodir para cima. E o hangman, que é um candle chamado de enforcado, ele tem um padrão do mercado, ele é um martelo também, só que ele acontece no topo. Em zonas de resistência ele sucede. O hangman, o ideal é que ele seja negativo, mas se ele for positivo também é um enforcado positivo. E tem esse formato de... A máxima, geralmente, do martelo, se fizer uma máxima pequenininha não tem problema, você pode considerar como um martelo também. Mas o ideal é que a sombra superior seja no mesmo nível que, no caso do fechamento aqui para o candle positivo e no caso da abertura para o candle negativo. Tem que estar no mesmo nível a máxima, o ideal. E a sombra grande negativa para baixo. Então, se essa figura aparecer no topo, indica queda. Se essa figura aparecer no fundo, indica alta. E em outros contextos que indicam alta, o martelo ele vai favorecer ao que o contexto indica, se é para cima ou para baixo. E aqui nós temos o Inverted Hammer, que é a Shooting Star, que é o martelo invertido, que acontece em zonas de suporte. Então tem este formato aqui, esse corpo pequeno e esta sombra grande para cima. E a Shooting Star, que é a estrela cadente. Esse padrão muito forte, tá? Acontece geralmente em topos ou em zonas de fraqueza da pressão compradora com predomínio da pressão de venda. Corpo pequeno com sombra grande para cima. Se a Shooting Star acontecer com corpo positivo, também é válido, mas é mais forte quando o corpo é negativo. Então, pessoal, vamos aqui dar uma volta pelo gráfico e vamos procurar aqui no gráfico de 5 minutos, tá? Esses candles de indefinição. Então, a gente vê aqui, ó, que a gente tem aqui já, isso aqui é um doji, né, com sombra pequena, mas é um doji. Então, aconteceu exatamente no fundo do doji, e o doji ele indica incerteza. Se aconteceu no fundo, candles de incerteza, de indefinição, como doji, spinning top, e o martelo invertido, estrela cadente e enforcado, como eu mostrei antes, eles são candles de incerteza. Então, candles de incerteza, quando aparece uma zona de suporte ou resistência, eles tendem a favorecer este suporte e fazer o preço explodir, ou tende a favorecer a zona de resistência e fazer o preço cair para baixo. Nesse caso, aconteceu aqui. Falhou, né? Aconteceu o doji, mas veja que o preço ele teve dificuldade para fazer fundos descendentes fortes, porque o doji ele já demonstrou enfraquecimento. Aqui a gente tem vários dojis também, então veja que quando aconteceu esta indefinição, esta incerteza feita por estes candles de indefinição, tem um doji aqui, eu tenho um spinning top aqui, certo? Aqui eu tenho outro doji, veja que o preço ele tem dificuldade para cair, ele consolida, ele fica lateralizado. Então os candles de incerteza indicam exatamente isso, incerteza, o preço ele pode parar de fazer o movimento corrente, ou seja, o movimento corrente era topos e fundos descendentes, então a probabilidade é de reverter. Só que daí você tem que analisar outros parâmetros do mercado, verificar a força, se realmente existe força para continuar caindo. Então você tem que analisar o contexto para tomar uma decisão de operar reversão de tendência, ou sair da operação, ou entrar em uma operação, e por aí vai, certo? Nunca os candlesticks podem ser analisados sozinhos. Aqui eu tenho um outro spinning top, que é um candle de definição. Logo depois de acontecer o spinning top, o preço subiu um pouquinho. Aqui aconteceu um doji, né? Não aconteceu exatamente no fundo, mas aconteceu após este martelo. Veja, aqui aconteceu um martelo. E logo depois de ter acontecido o martelo e logo depois de ter acontecido o doji, que é um candle de indefinição, o movimento era de queda e passou a subir, passou a reverter a tendência. Então é isso que os candles de indefinição, de incerteza fazem, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho um spinning top, e esse spinning top aconteceu numa zona de suporte, que é na média móvel exponencial, e também feito por um fundo aqui, por este ponto aqui, por este fundo aqui, que é um suporte. Então, numa zona de suporte aconteceu um spinning top, indica incerteza, ou seja, como estava caindo contra o suporte, aconteceu a zona de incerteza, a psicologia de incerteza, denotada pelo padrão spinning top. Então,
o movimento de queda fica incerto de continuar caindo. E isso é favorecido pela zona de suporte onde apareceu, ou seja, a probabilidade é de subir, de explodir para cima. Então é isso, tá, pessoal? Basicamente, a gente tem os candles de indefinição, eles acontecem direto, são um dos que mais acontecem, estão sempre acontecendo. Vejo que vários candles de indefinição sucedem aqui. Enfim, nós temos claramente... e tem o Doji 4 preços, tá? Que não foi mostrado ali antes, mas o que é o Doji 4 preços? É quando eu tenho abertura, fechamento, máxima e mínima no mesmo nível. Ou seja, é um candle que abre e fecha, a máxima e a mínima é no mesmo preço. São riscos assim, são os Doji 4 preços. Eles indicam falta de liquidez geralmente, porque geralmente quando não há negociação, o Doji 4 preços ele sucede. Então ele denota uma falta de liquidez. Então é um alerta para você tomar cuidado, para você não operar com muito dinheiro, porque está com falta de liquidez. Então, basicamente, os candles de indefinição são isso aí que eu acabei de mostrar para vocês. Agora, pessoal, a parte muito importante que realmente quase ninguém fala, ou ninguém presta atenção nisso, os grandes livros de análise técnica convencional de candlesticks, a maioria deles não fala sobre esse tipo de rompimento e psicologia de rompimentos envolvendo os candlesticks e corpo dos candlesticks. Então, um suporte ou resistência, quando é rompido por um candlestick, onde a sombra apenas rompeu ou o suporte ou a resistência, ou menos do que 50% do corpo do candlestick rompeu o suporte ou a resistência, isso apenas fortalece ainda mais o suporte ou resistência. Nesse caso, temos um rompimento falso, logo, muito cuidado. Então, pessoal, você não deve ter entendido muito bem, então a gente vai para o gráfico e você vai entender com certeza. Então, pessoal, pela análise técnica convencional, e eu também acabei de falar, quando um suporte é rompido, ele tende a ir para baixo, porque rompeu a zona de suporte que denota a pressão compradora. Se rompeu essa zona compradora está enfraquecida, não existe mais, então existe uma pressão vendedora excedente nesta zona que fará o preço cair. Mas depende de como é rompido. Então, por exemplo, aqui eu tenho um fundo, foi feito um fundo em 1.0786, e estes dois candlesticks romperam o fundo. Mas veja que rompeu o fundo e voltou. Esse candlestick rompeu o fundo e voltou. Então, esse fundo, ele foi rompido pelo quê? Apenas a sombra do candlestick. Então, quando eu tenho uma zona de suporte e somente a sombra do candlestick rompe, ou 50% ou menos do que 50% do corpo do candlestick rompeu a zona de suporte, esta zona de suporte é fortalecida. Então, olha a prova, subiu, explodiu para cima, voltou, encontrou suporte aqui e fez uma gigantesca tendência de alta. Então, muita gente faz o seguinte, olha, se romper este suporte, eu vou definitivamente entrar vendido, porque se romper o suporte, vira resistência, como já foi dito esta interpretação, e é factual, inclusive, mas tem que romper o corpo do candlestick inteiro, ou mais do que 50% do corpo do candlestick tem que romper esse suporte. Então, se este corpo aqui rompesse mais do que 50% do corpo dele, o suporte, então seria um rompimento válido e o suporte estaria destruído, ou pelo menos seria muito enfraquecido, a ponto do preço realmente ir para baixo e iniciar uma tendência de baixa. Então, a psicologia dos candlesticks envolve muito esta questão de rompimento, envolvendo máximas e mínimas, por isso que usar essa psicologia com o gráfico de linhas, a gente não tem como identificar isso, mas pelo gráfico de candlesticks a gente teve como identificar este fundo e este rompimento falso que só a sombra rompeu. O rompimento falso, ele é mais forte, ele é mais falso ainda quando somente a sombra rompe, e quanto maior a sombra, mais forte fica o suporte. Então, se essa sombra chegasse até aqui, mais forte é o suporte. Ok? Então, isso é rompimento falso claramente, pela própria psicologia do mercado. Porque o mercado fez uma mínima gigante abaixo do suporte e voltou tudo e fechou acima. O preço fechou acima o corpo fechou acima do suporte. Então isso denota claramente pela psicologia do movimento dos candles que o suporte foi fortalecido. Então cuidado com estes rompimentos. Sempre quando você for operar rompimento ou analisar rompimentos, você tem que analisar o candle depois de fechado. E existem pessoas que colocam operações para quando romper um certo ponto já entrar. Você tem que aguardar o mercado de fato
fechar o candlestick para depois do rompimento você analisar se mais do que 50% do corpo rompeu ou somente a sombra rompeu. Se somente a sombra rompeu e o corpo ficou acima ou menos do que 50% do corpo ficou acima do suporte, então é um rompimento falso. Aqui é a mesma coisa, pessoal. A gente tem um topo, uma resistência, o preço rompeu aqui duas vezes, rompeu aqui e rompeu aqui. Não sei se dá para vocês verem, mas rompeu bem pouquinho. Rompeu o suporte e fez um pivô de alta. Mas somente a sombra do candlestick rompeu e o corpo do candlestick está abaixo. Ou se o corpo rompesse, mas menos do que 50% do corpo rompesse, também denotaria rompimento falso. Então é isso que vocês têm que analisar. Veja que houve esse rompimento, essa resistência foi fortalecida e o mercado ele caiu para baixo. E segundo a teoria de Down, se faz um pivô de alta, aqui fez um pivô de alta, onda 1, 2, 3. Se faz esse movimento ascendente, o preço tende a continuar fazendo zigue-zagues ascendentes, mas houve a psicologia do rompimento falso atribuída aqui. Esse topo foi rompido onde somente a sombra rompeu e o corpo ficou abaixo da resistência, o que fortalece a resistência. Então o mercado caiu. Então, não basta analisar somente a teoria de Down. Pelo gráfico de linhas, por exemplo, a gente não teria visto isso, tá? Pelo gráfico de linhas. E pelo candlestick nós conseguimos identificar essa psicologia. Por isso que usar os candlesticks é fundamental para você identificar estas zonas de rompimento falso, zonas de sinais falsos, zonas de formação de padrões falsos por esta psicologia de rompimento que indica fortalecimento ou de uma resistência ou de um suporte. Então aqui fez um pivô de alta que foi invalidado pela psicologia de rompimento dos candlesticks, que denota que a resistência foi fortalecida porque somente a sombra rompeu e o corpo ficou abaixo da resistência. E mais uma vez, se você trabalha com operações de rompimento, ou seja, quando romper um certo ponto eu vou entrar, quando romper uma resistência eu vou entrar comprado, eu vou entrar vendido, no caso de resistência, se rompeu a resistência para cima, eu vou operar comprado, porque vai explodir para cima. Você tem que aguardar o candle fechar e verificar se o corpo do candlestick está 50% acima da resistência. Mais do que 50% do corpo do candlestick tem que estar acima da resistência para ser válido a operação de rompimento, para você entrar neste ponto de rompimento. Porque se acontecer o que acontece aqui, como já foi mostrado, somente a sombra rompe e o corpo fica abaixo, ou mais do que 50% do corpo está abaixo da resistência depois de rompida, é um rompimento falso. Então você pode se dar muito mal e perder muito dinheiro, você entrando nessas operações de rompimento direto, sem esperar o candlestick fechar. Agora aqui tem um exemplo de rompimento válido, ou seja, aqui a gente tinha um topo, era uma resistência, aqui houve o rompimento, fechou o candle. Veja que o corpo do candlestick rompeu e mais do que 50% do corpo do candlestick está acima da resistência. Então é um rompimento válido, o preço tende a explodir para cima, porque quando rompe uma resistência, essa resistência vira suporte e o preço tende a explodir para cima. Foi o que aconteceu aqui, né? Subiu e quase fez uma tendência ainda maior. Aqui, por exemplo, a gente tem um fundo, é uma zona de suporte. Aqui, por exemplo, houve o rompimento do fundo. Veja que 50% do corpo do candlestick rompeu. Não é um rompimento válido pela psicologia dos candles, porque só foi 50%, tá? Metade aqui do rompimento do corpo do candlestick rompendo. Então não é o ideal. Aqui, por exemplo, exemplo de rompimento claríssimo. Aqui eu tinha, fez um topo. Aqui teve rompimentos falsos, somente a sombra rompeu e o corpo ficou abaixo. Então isso aqui é uma resistência bem forte. É uma zona de resistência muito forte aqui, tá? E então eu não entrei comprado aqui. Fez um topo duplo. Se romper o topo duplo, então é provável que é muito provável que o preço faça um movimento ascendente e inicie uma tendência de alta. Aqui houve um rompimento onde o candle ele tem 80%, 90% do corpo dele acima da resistência, então neste caso essa resistência já virou um suporte e o preço tende a assumir topos e fundos ascendentes como aconteceu aqui. Então veja que essa psicologia de candlesticks e de rompimentos ela é muito válida. Você pode fazer um exercício no seu gráfico, verificar vários destes padrões de rompimento. E o interessante é o seguinte, pessoal, é importante que vocês espalhem este curso de candlestick, compartilhem, porque
a maioria dos cursos de análise técnica e de candlesticks, eles não falam sobre essa psicologia de rompimento. Fui eu que estudei e descobri por conta própria. Talvez outras pessoas também usem isso, mas são poucas as pessoas que eu vejo utilizando e falando sobre isso. Então, é importante compartilhar essa informação, porque a maioria dos livros de análise técnica convencional ensinam tudo errado. E essa psicologia de candlesticks e de rompimentos, vocês podem verificar todos os gráficos de ações do mundo, que vocês vão verificar que o mercado ele respeita essa psicologia de rompimento, tem uma estatística a favor do que essa psicologia de rompimento e rompimento falso sucede, e realmente tem valia usar essa interpretação dos rompimentos, que geralmente é possível acertar. E geralmente é possível você fazer operações com qualidade quando você usa esse tipo de interpretação. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre os gaps, né? Então, o que é o gap? Então, tem uma periodicidade onde se estrutura o candlestick, ou seja, tem a abertura, fechamento, máxima e mínima. E quando termina essa periodicidade, ao invés do preço ele abrir aonde fechou, por exemplo, aqui foi o fechamento deste candle. Ele fechou nesta reta aqui. Mas quando terminou a periodicidade, o candle ele pula. E a abertura dele, o fechamento dele, a máxima e a mínima, está acima do ponto de fechamento do candle anterior. Tá? E às vezes até acontece gap de sombras, ou seja, às vezes a sombra fica acima da sombra máxima do candle anterior e do fechamento do candle anterior, onde isso é um gap de alta, ou seja, subiu, né? Subiu em gap. E quando é gap de baixa, é a mesma estrutura, só que para baixo, ou seja, nós temos o fechamento aqui, abriu aqui, fechou aqui. Nesta periodicidade, digamos que aqui, gráfico de 4 horas, acabou a periodicidade de 4 horas para este candle, fechou aqui. Quando começou o próximo segundo, pulou, abriu aqui. E depois de 4 horas, fechou aqui, fez máxima e mínima, que ficou abaixo do fechamento do candle anterior. Isso é um gap. E aqui fez um gap de sombra, de corpo inteiro, ou seja, o corpo e também a sombra. Então vamos analisar os gaps no mercado Forex, não acontece muito, mas na Bolsa de Valores, geralmente no início do pregão, acontecem vários gaps de alta ou de baixa. Então tá aí, pessoal, gráfico de 5 minutos. Então aqui começou o dia hoje, né, hoje é dia 5, tá? Geralmente tem gap, né? Você vê que aqui, ó, tem gap aqui, tem gap de alta aqui, gap de alta aqui. Geralmente no início do pregão aqui houve um gap de baixa. Então vamos aqui analisar o gap de baixa primeiro. Aqui o gap de baixa. Então o que acontece? Aqui fechou esse candle nesse ponto. Aqui é um doji 4 preço. E fechou aqui nesse ponto, certo? O preço fechou nesse ponto. E a periodicidade é o quê? 5 minutos. Então, na próxima periodicidade de 5 minutos, vai formar um próximo candlestick. Então, abriu aqui. Abriu aqui, na realidade. Abaixo do ponto de fechamento desse candlestick de 5 minutos. Ao longo de 5 minutos, esse candle fechou. Fechou aqui, no caso. Ou seja, o fechamento desse candle é abaixo do fechamento do candle anterior, e as máximas e as mínimas também está abaixo tanto do corpo e das sombras do candle anterior, um gap de baixa. O que denota o gap de baixa? Uma força de baixa significativa que tende a iniciar uma tendência de baixa ou uma grande correção de baixa. Então os gaps de baixa eles denotam isso. E o gap de alta ele denota força altista, tende a subir. Então aqui eu tenho esse doji 4 preço, vamos esquecer ele, tá? Vamos considerar esse martelo aqui. E aqui tem a abertura, fechamento foi aqui, a mínima aqui, a máxima é no mesmo nível que o fechamento. Então, gráfico de 5 minutos, esse aqui é a estrutura de 5 minutos, houve um gap no gráfico de 5 minutos em relação a este candle. Fechou este 5 minutos, este candlestick assim. No próximo segundo da formação de um candlestick na periodicidade de 5 minutos, abriu este candle aqui, em 65,888, fechou aqui,
E veja que o fechamento está acima, ou seja, um gap de alta, o fechamento está acima do fechamento do candle anterior, e também a abertura está acima do fechamento anterior, e a máxima e a mínima também está acima do candle anterior. Para ser um gap, eu tenho que ter pelo menos o corpo, ou seja, o fechamento e a abertura tem que estar acima do fechamento do candle anterior. Seja gap de baixa, ou seja gap de alta, a abertura e o fechamento do corpo do candlestick tem que estar acima, no caso de gap de alta, do fechamento do candle anterior, e no caso de gap de baixa, tem que estar abaixo do fechamento do candle anterior. E se a sombra, também ficar acima do ponto de fechamento no caso de um gap de alta, isso é um gap completo. Se a sombra tocou no fechamento ou na sombra máxima deste candle, seria um gap somente de corpo. Mas o que importa é o corpo é mais importante. Mas quando a sombra e a abertura e o fechamento está acima do ponto de fechamento do candle anterior, isso é um gap muito mais forte. Então, gaps de alta significa que o preço tende a ir para cima, está com uma força de alta significativa, e gaps de baixa, o preço tende a fazer tendência de baixa ou correção de baixa forte. Agora, temos aí uma contradição que envolve operações na Bolsa de Valores nos 5 minutos envolvendo gaps, e esse significado para gaps no início do pregão, existe uma estatística que vai contra essa probabilidade do gap, porque o gap significa que o preço está forte para cima para subir. Mas no início do pregão tem muito amador, então as pessoas começam a entrar no leilão no início do pregão e, consequentemente, as pessoas colocam o preço lá em cima, os amadores colocam o preço lá em cima, vão pegando por qualquer preço, daí acontece este gap, geralmente acontece este gap por conta de amadores que entram em qualquer preço. Então, o que acontece? Sempre quando faz um gap, o preço tende a fechar o gap. Então, fez um gap de alta, o início do gap é aqui, vai fechar o gap se o preço voltar para o início do gap, que é aqui. Então, veja que o preço voltou. Vamos ver outro gap aqui, fez um gap de alta, o início do gap foi aqui. Então, o preço ele tende a buscar e fechar o gap. Vamos ver se aconteceu outro. Aqui já não foi, aqui já não aconteceu. Fez o gap e o preço subiu. Mas veja que ele tentou fechar o gap. Ele sempre tenta fechar o gap. É muito difícil ele não fechar o gap. É claro que se tratando de gaps do início do pregão que acontecem direto. Então, os gaps que acontecem no início do pregão, eles não têm para o gráfico de 5 minutos. Os gaps para o gráfico de 5 minutos, eles não têm valia para esta denotação de força. Ou seja, fez um gap de alta, tende a explodir para cima. Fez um gap de baixa, tende a ir para baixo. Geralmente, quando acontece gap nos gráficos de 5 minutos, 1 minuto, no início do pregão para day trade, geralmente se fecha o gap, tá? Mas nem sempre. Agora, os gaps que são válidos no sentido de que o mercado ele tende a subir é quando acontece gap no gráfico diário, né? Eu teria que pegar a Petrobras, gráfico diário. Então, quando é gap de gráfico diário, de periodicidade diário, daí sim, o preço ele tende a explodir para cima, porque ele denota uma força de alta significativa. Agora, existem também outros tipos de gaps que eu não vou falar aqui no curso. Existem gaps de exaustão, que é quando acontece um gap onde está no final da tendência e lá no final da tendência acontece um gap. Então, isso ao invés de indicar continuação de força, indica fraqueza, indica o último suspiro. Então, esse gap teria que acontecer em uma tendência que já está desenvolvida. Então, aqui, por exemplo, houve um gap, né? Houve um pequeno gap. Vamos dar aqui. Aqui houve um gap. Isso aqui já não é um gap de exaustão. Isso aqui é um gap de corte. Por quê? Está formando uma tendência de baixa e aconteceu um gap, que denota continuação da tendência. E quando acontece um gap de baixa, isso para o gráfico diário. Esquece o day trade no início do pregão, que eu já expliquei que os gaps lá são sinais falsos no início do pregão. Mas no gráfico diário, neste caso aqui, aconteceu um gap de corte de baixa, quando o preço estava abaixo da média exponencial 8,9, começou a ficar abaixo da média exponencial 8,9, o que denota início de tendência de baixa. E além disso acontece um gap, então é muito forte, é muito provável que faça um movimento de queda significativo, e realmente fez. Fez 1, 2, 3, 4, 5 ondas aqui.
deveria até descer mais por conta da força que denota este gap de corte. Então, um gap de corte é quando ele começa no início de uma tendência. Então, depende do contexto. Você já sabe o que é um gap, então você tem que verificar. Aconteceu um gap, está no início da tendência? Está, então é um gap de corte. Aqui, um gap de corte está no início da tendência, por quê? O preço ficou acima da média exponencial 8,9, iniciou a tendência de alta pela minha metodologia e aconteceu um gap exatamente no início. Então, denota claramente um gap de corte que denota a probabilidade de continuação de tendência de alta. Foi o que aconteceu, um grande movimento de alta. Já o gap aqui, a gente já estava com uma tendência desenvolvida de alta, o preço já denotava fraqueza porque fez essas ondas ascendentes e caiu tudo, voltou tudo. Então, quando fez esse gap aqui de corpo, isso já denotou um enfraquecimento. Então, gap de exaustão é quando acontece no final de uma tendência. Você tem que analisar o contexto, verificar se existe probabilidade de estar no final da tendência, então você julga como um gap de exaustão, que significa último suspiro e que o mercado pode reverter a tendência ou sofrer uma forte correção. E se está no início da tendência, o contexto é esse, se acontece um gap, seja de alta ou de baixa, então a probabilidade de que a tendência se forme e continue com muita força e violência, porque está no início da tendência. Então veja que depende do contexto, certo? E gap de continuação acontece no meio da tendência, só que eu teria que procurar aqui para ver se eu acho. Pessoal, o gap de continuação ele acontece no meio da tendência. Também você teria que analisar o contexto, verificar se existe o meio da tendência, que a tendência tende a continuar, e se acontece o gap, não seria um gap de exaustão, seria um gap de continuação, onde continuaria a tendência. Aqui no caso, temos um outro último exemplo aqui do gap de corte. Iniciou a tendência de alta, houve o gap no início da tendência, então isso aqui denota a continuação, início de formação de uma tendência com grande força e houve então grandes topos e fundos ascendentes aqui. Então pessoal, como vocês verificaram, nos livros de análise técnica, nos livros de candlesticks, nos livros de 500 mil páginas em inglês de candlesticks lá dos americanos, da Inglaterra e tudo mais que eu já li, perdi tempo com aquilo ali. Eles pegam o padrão engolfo de alta, só coloca candlesticks, não coloca indicador nenhum. E quando aparece um engolfo de alta, aparece lá o fundão, né? E só aparece o engolfo de alta acontecendo e acontece a tendência revertendo. E daí eles dizem, engolfo de alta é um padrão de reversão de tendência se aparece em um fundo, em uma tendência de baixa. Não é verdade. Eu mostrei para vocês aqui que isso não acontece. Às vezes é só uma correção. Às vezes é apenas uma correção, mas às vezes é um início de tendência de alta. Para ser uma reversão de tendência tem que ter um contexto que também indica a mesma direção e força. Então, para você analisar que o contexto indica a mesma direção e força do candlestick, que poderá levar você a interpretar que a probabilidade é de reverter a tendência, ou de iniciar uma tendência de alta ou de baixa, ou de apenas ser uma correção. Quando você tem outros indicadores e outros padrões que você analisa além dos candlesticks. Então, nós temos a teoria de Dow. Aqui no meu canal eu tenho curso de teoria de Dow aqui também. Então, aqui no meu canal Leandro Ibov, tá? Digita Leandro Ibov no YouTube. Aproveita e se inscreva ali. Peraí, vamos entrar. Então, aproveita e se inscreve aqui. E aqui você tem as playlists, né? Mas você vem aqui nas playlists, você vai ter essa playlist aqui de filosofia do trader, não é tão bom no caso para você conseguir. Tem aqui o curso de Day Trade, videoaulas semanais grátis. Tem várias técnicas envolvendo vários indicadores. Então você assiste isso aqui, tem várias técnicas, tá? Que você vai aprender. E em conjunto com os padrões de candlesticks, você me vê fazendo muito isso aqui. De acordo com essas técnicas, eu mesclo muitos padrões de candlesticks. E com base nos padrões de candlesticks, o contexto aponta que o padrão de candlesticks está certo. Mas eu usei outros padrões técnicos de análise técnica, usei indicadores técnicos e por isso eu consegui identificar o contexto com acerto, porque a alta probabilidade de acertar é grande quando eu tenho
a ajuda de outros indicadores. E aqui eu tenho o curso de Fibonacci. Você também pode utilizar o Fibonacci para verificar as técnicas de Fibonacci, para verificar se a direção é para cima, para baixo, se a força é de alta ou de baixa, e se o padrão de candlestick for a favor, este padrão de candlestick é válido. Então, mais uma vez, é necessário ter o contexto apontando para a mesma direção e força que o padrão de candlestick. E, finalmente, o curso de análise técnica avançada. Aqui tem quase todos os indicadores, tem uns 18 vídeos aqui, cada um com 1 hora mais ou menos, com vários indicadores aqui mesmo, várias técnicas mesmo. Então, você pode estudar isso aqui e criar a sua metodologia de análise junto com os candlesticks. Então, quando você usa os candlesticks desta forma, você tem chance de criar uma metodologia. Lembrando, padrões de candlesticks, existem padrões de continuação que eu não falei aqui no meu curso oficial online gravado. Você tem todos os padrões de candlesticks que eu falo. E também, além dos padrões de continuação, existem uns 60 padrões envolvendo padrões de alta somado com padrões de baixa. Então tem vários padrões: linha de perfuração, bebê abandonado de topo, 3 soldados brancos, 2 corvos, enfim, tem um monte, tá? Escada de alta, ave migratória de alta. Isso aí você provavelmente não conhece, mas eu conheço, porque eu sei todos de cabeça. Então eu falei sobre os melhores, e só com esses já dá para você operar e criar metodologias. Mas se você estuda os outros padrões de candlesticks, no meu curso eu ensino todos, você tem uma chance absurdamente maior de criar metodologias mais eficazes. Lembrando que você tem que memorizar os padrões de candlesticks e ser competente inconscientemente em identificá-los, o que exige anos de experiência. Então não é tão fácil ser expert em candlesticks e identificá-los ao vivo, todos os padrões, somente em questão de nanosegundos em segundos, com uma simples olhadela no gráfico, como eu faço. Ou seja, demora muitos anos realmente para você desenvolver isso. Então esse curso é um curso que ajuda, mas ele não é completo. Ele é apenas a ponta do iceberg. Agora vem o alerta sobre o uso da metodologia ensinada para vocês aqui. Embora pareça que ela funcione comprovadamente, ela não funciona comprovadamente. E eu vou mostrar para vocês por quê. Isso é só a ponta do iceberg para um método funcionar. Precisa fazer um backtest, simular no backtest como na realidade, isso existe experiência de anos. Manejo de risco envolve frequência operacional, período de frequência operacional, máximo risco, risco de sobrevivência, qualidade dos sinais do trade system, testar combinação de sinais e qual a melhor combinação de sinais que mais lucra. Tudo isso não foi feito aqui no vídeo. Então, se você usa o método sem ter isso definido, você pode perder dinheiro cedo ou tarde. Testar por um ano com pouco capital e checar a consistência dos ganhos na realidade para aprovar o backtest ou simulação ao vivo. Então, tudo que eu mostrei aqui foi simulações, foram teorias desenvolvidas, estatísticas e probabilidades detectadas, porém, falta tudo isso ser comprovado. Você precisa se testar, provar para si mesmo que você consegue executar o método com perfeição. Isso leva 1 ano no mínimo de teste, com dinheiro real. Então, também tem essa questão. Muitas pessoas compram o meu curso e eles precisam contratar meus sinais Forex porque não conseguem executar o método com perfeição, precisam contratar aulas particulares para conseguir superar os seus erros, identificar os seus erros. Então, o meu método é comprovado. Na descrição do vídeo tem o relatório e o vídeo gerando da conta real, o relatório ao vivo de 130% de lucro em 1,9 anos de trade e 60% ao ano com juros compostos, reinvestindo esses 60% ao ano, o cálculo é para 10.999% de lucro em 10 anos. Então é uma metodologia comprovada com ganhos comprovados, mas as pessoas não conseguem executar ela com perfeição mesmo eu ensinando elas, porque tem as barreiras pessoais das pessoas. Não use, portanto, um método ensinado aqui antes de comprovado. No meu site, os meus cursos têm métodos que eu provei e eu os uso há mais de 10 anos no mercado. Não precisa comprar os meus cursos, mas você pode checar lá, são metodologias comprovadas. E para você comprovar uma metodologia, ter tudo isso daqui comprovado, pode levar de 5 a 10 anos. Eu levei 8 anos, o George Soros levou 5 anos. Eu
consigo ganhar com consistência depois de passar por todas essas provas. O caminho mais fácil é você contratar alguém, não precisa me contratar mesmo sabendo que os meus métodos funcionam, mas você precisa contratar alguém se você quer resultados mais rápidos, que tenha um método que já funciona e que já é comprovado, e que prova os ganhos ao vivo, com conta real e tudo mais. Esse é o caminho mais fácil para você. Porém, você pode usar esse conhecimento de análise técnica passado para você testar e desenvolver metodologias. Isso eu passo grátis para vocês. Até mais, pessoal. Curtam o vídeo, compartilhem, ajudem no crescimento do canal. Até mais.